Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo, de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Estamos também na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala, WhatsApp 974012235, chat no site da AltV, ainda um telefone que está à sua disposição, São Paulo, 50526622. Participando desta edição de Gente que Fala, o andrologista Dr. Paulo Egídio. Prazer tê-lo aqui, Dr. Paulo Egídio. Muito prazer. Bom dia a todos e desejo um bom programa. O senhor é andrologista, urologista? Eu sou urologista. Sim. E isso como subespecialidade é andrologia. Então é o inverso aqui. É. Você teria que anunciá-lo como urologista, é isso? Com a subespecialidade em andrologia. E depois a gente vai falar do seu livro, Como Cuidar do Seu Melhor Amigo, que não é o seu cão. É. Acho que todos entendem, né? Aliás, eu já testei na Europa e nos Estados Unidos, eles entendem também. Já já a gente conversa com o Dr. Paulo Egídio. Também conosco o cirurgião dentista, Dr. Aônio Vieira. Prazer tê-lo aqui, Dr. Aônio. Prazer, que bom estar com vocês novamente e um ótimo programa para todos. Quando eu anuncio especialista em prótese dental e implantes, onde está a diferenciação? Por favor. Na verdade, o implante ele é uma prótese de raiz, sim, mas dentro da odontologia ele é uma especialidade, que é a parte cirúrgica. Eu até escrevi uma matéria agora para o jornal da PCD, Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, a respeito de prótese, que lá eu leciono prótese dentária, né? E é uma coisa que eu acho assim, até estranha a implantodontia ser uma especialidade, sendo que em cima desse implante a gente vai ter que fazer uma prótese. Então, mas são especialidades que são, na verdade, para fazer uma prótese, né, e devolver a mastigação, a função, a fonética, a estética para o paciente. Mas na odontologia ela é subdividida. Perfeito. Adriana Leocádio, prazer tê-la aqui, Adriana. Prazer é todo meu, já estava sentindo falta dessa casa. Espero que nós tenhamos aí um bom debate, como sempre, bem aquecido. Você é fundadora da ONG Associação Portal Saúde. O que é a Associação Portal Saúde? A Associação Portal Saúde é uma entidade que oferece atendimento a todos os pacientes que necessitam saber dos seus direitos em relação à obtenção de medicamentos, cirurgias, que em via de regra são muito negadas, especialmente pelos planos de saúde. E algumas pelo SUS também. O SUS tem um certo diferencial jurídico, mas dá para promover uma ação judicial também. Quer dizer que quando eu sou, não sei se é um pleonasmo, eu sou mal atendido no SUS, eu posso reivindicar os meus direitos, mal atendimento? Olha, você pode até tentar reivindicar, agora o que você vai ganhar, eu acho que não é nada, é um precatório no máximo se você ganhar uma ação judicial. Quem sabe daqui a uns 15 anos você recebe alguma coisa. Tenho tempo. Adriana Saad, prazer tê-la aqui, Adriana. Muito prazer, obrigada pelo convite. Você é fonoaudióloga. Fonoaudióloga. Aí você me explica a tua especialidade, porque eu, como fiz com o Dr. Paulo Egídio e com o Dr. Aônio. Eu sou especialista em motricidade oral e o enfoque é em disfagia, né, que é dificuldade para deglutição. Essa é a minha especialidade. Repete para mim. Motricidade oral com enfoque em disfagia, que é uma dificuldade que o paciente tem de levar o alimento da boca até o estômago. Isso é muito comum em pacientes neurológicos, AVC, parkinsonianos, paciente com Alzheimer, mas pode acontecer em pacientes idosos, só pela falta de controle de motor, assim, controle motor oral, entendeu? Então, a flacidez dos músculos vai fazendo com que esse paciente comece a ter grandes dificuldades para engolir e apresente bastante engasgos e pneumonias aspirativas aí no futuro. Já já a gente aborda mais isso. Dr. Paulo Egídio, livro ajuda o homem a cuidar do seu melhor amigo.
quando eu anunciei o senhor, né, o autor do livro Como Cuidar do Seu Melhor Amigo, que não é o seu cão, né? O título é extremamente sugestivo, e o senhor disse que no exterior ele identifica-se imediatamente o que é. Também. Né? Eu fiquei Porque curioso. quando eu peguei a pauta aqui, né, urologista Paulo Egídio, cuidar do seu melhor amigo, eu falei, mas um urologista cuidando do cãozinho, Então, aí eu tive que ler o restante do... senão não completa, né? Sim, sim. Mas a ideia é popularizar mais a saúde do homem e enfocar nos jovens, em qualquer idade, o cuidado que o homem tem que ter com a sua saúde, não só urológica, mas como um todo. Seja para promover uma sobrevida maior. O homem hoje vive, no Brasil, segundo as pesquisas, 7 anos a menos que a mulher. E, obviamente, que a pretensão do livro não diretamente é tentar conscientizar o homem a fazer prevenção, exames periódicos, check-up, inclusive o urológico. Olha, o senhor, eu diria que o senhor é um herói, se o senhor conseguir que os homens façam Exatamente. prevenção. A Adriana sabe bem disso. Vai quebrar porque é fácil para uma quebrar mulher tabu, né? fazer uma prevenção. É um assunto corriqueiro, é cotidiano que as mulheres falem sobre prevenção, exames de prevenção, mas homem eu nunca ouvi. Mas eu acho que isso tem que começar a divulgar, e eu agradeço essa oportunidade, e também que os pais, e que não precisa ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o avô, o tio, que levaria esse jovem a um urologista na adolescência. A mulher é levada ao ginecologista pelo marco menstruação. O homem não tem a menstruação para marcar essa necessidade de um exame inicial na adolescência, mas tem a desinformação. Ele não sabe questão de higiene no pênis, ereção, orgasmo, ejaculação precoce, ele é inexperiente, ele não sabe usar uma camisinha direito, ele não sabe nem se masturbar. Curiosamente, no consultório, eu pergunto às vezes para o meu paciente, questão de masturbação, a maioria dos pacientes não lubrifica o pênis para se masturbar. Agora, quem ensina um jovem a uma masturbação? O pai não comenta isso. Então, eu vejo traumatismo no pênis, em masturbação, que leva a uma doença chamada Peyronie, que é uma fibrose no pênis, e o pênis entorta, diminui de tamanho, tudo por masturbação inadequada. E eu procuro, nesse livro, literalmente ensinar a cuidar do melhor amigo após o cão. Quando eu disse que não há prevenção por parte do homem, a Adriana aqui, que tem como advogada, né? Porque mulher é muito fácil fazer. Não, a mulher senta assim, não é, com as suas amigas e fala, pô, hoje eu fui fazer minha mamografia, meus exames. Agora, você não consegue ver um grupo de homens falando, poxa, hoje eu fui lá no meu urologista, fiz os meus exames, foi tudo maravilhoso. Ninguém faz isso. Espera aí, eu vou falar outra coisa. E Ninguém quando fala, faz ninguém vira fala, piada. Eu fui fazer um toque. Maravilhoso, ele não fala. Entendeu? Nem recomendo, olha, vai no meu, porque o meu urologista é bom, o dedo é legal, essas coisas eles não falam. Quer dizer, na minha família, meu pai teve câncer de próstata, e ele é um cara que se cuidava. Meu irmão está com 40 anos, ele fala, puta, tem que ir lá. Eu falei, já foi no urologista, filho? Ele acha que eu estou tirando sarro. Eu não estou. Meu avô morreu de câncer de próstata, meu tio teve, meu pai teve, é uma consequência. Agora, esse dado da masturbação, eu acho impressionante o que o doutor está falando. Os jovens não são educados. Mesmo mulher não tem essa educação. Nós não fomos criados ainda com toda a modernidade para ensinar nem masturbação feminina nem masculina. E olha aí que dá uma doença séria, preocupante, né, que vai interferir no futuro da vida sexual de um homem. Por exemplo, quem ensina um jovem a usar o preservativo, uma coisa básica. Não, eles ensinam Ele deveria usar- na banana, né, botar a camisinha na banana, uma coisa assim que não tem lógica. E ele poderia se masturbar com a camisinha, para aprender a usar a camisinha, Olha que Não é? fantástico. o preservativo. Então, são tabus que a gente tem que vencer, né? A gente tem que... Quando você me falou que talvez eu venha a ser herói, não é minha pretensão ser herói. Não, Mas se eu é a contribuir forma de pra- colocar. Mas é Mas se eu exatamente isso. contribuir com alguma coisa Sim. na Já minha tá passagem valendo. nessa vida aqui, eu já estou feliz. Doutora Aônio, quando se fala de prevenção em homem, Pois é, o senhor que é dentista
É fácil, né, falar sobre prevenção dentária. Claro, Agora, no claro. caso do Dr. Paulo, é muito difícil, né? O que a Adriana colocou é a mais pura realidade. Homem nenhum, né? Me incluo, encabeço, apesar de chamar Zancopé, encabeço a lista, né? Homem nenhum fala sobre prevenção de Mas é importantíssima a prevenção. indicar Isso- o urologista para o outro, como a Adriana fala. Ninguém. Não, e esse ponto que você tocou também é interessantíssimo. O jovem começar já a frequentar para perder esse tabu todo que tem, né? É interessante. Parte de Parabéns aí higiene, né? pelo A parte de trabalho. higiene é coisa Obrigado. tão séria, tão bacana hoje em dia, né? É, Não é só isso, evita doenças, evita uma série de coisas, né? Que eu acho que é fundamental. Parabéns mesmo, doutor. Doutor obrigado. Paulo Egido, quando a Adriana fala em higiene de parte do homem, este é outro assunto que ninguém fala. Não tenho, doutor Paulo. Mas você veja, Nos meus 17 anos, vou fazer a primeira consulta com o senhor. conceitualmente, as pessoas não sabem nem o que é fimose. É, exatamente. E Sim. conceitualmente, quem ensina uma criança a lavar o pênis? É a mãe? A mãe não tem um. É a babá? A babá também não tem. A Ou babá é seja, problema, o pai tá? sabe lavar? O pai sabe identificar que a criança tem fimose? Às vezes chega o adolescente, na vida já adulta, com fimose e não foi identificado. Então, a exposição da glande da cabeça do pênis, através da retração da pele, que chama prepúcio, é um procedimento que deve ser feito diariamente, com lavagem com água e sabonete normal, água corrente e sabonete normal. Ou se a pessoa não tem nem sabonete, só água corrente é o suficiente. Entendeu? Você vê o mercado hoje de varejo nessa área, tem uma gama infinita de sabonete de higiene íntima para mulher. É impressionante como cresceu. O que tem de higiene íntima hoje para homem? Não, Não praticamente existe. Não existe. Não existe. Agora, muito mais que isso é o conceito de higiene mesmo. Sim, sim. O homem não tem essa Mas se o mercado investisse, talvez até despertasse a atenção. sim. Que é o que aconteceu no mercado feminino, né? Você começou a lançar linhas aí, marcas, não sei, não quero citar nome para a gente não estar vendendo peixe, mas todo mundo sabe aqui que tem marcas poderosas hoje no mercado e hoje eu vejo tranquilamente as mulheres ou nos boxes, seu banheiro está lá. Ela não está usando mais o sabonete, ela está usando aquele, porque tem o pH, que é interessante. Por que a indústria não faz isso para o homem, né? Que seria fantástico. Eu acho que Mas- vai evoluir para isso. Doutor Paulo Egídio, tem quando o senhor citou as mulheres, né, na primeira menstruação, imediatamente a mãe já acompanha a filha a uma consulta. Né? Mas para o homem, existe uma idade? Deveria ser Existe a um mesma da marco? mulher. Existe um Não marco? tem o marco menstruação, mas tem o marco informação, desde jovem. Então, a preocupação que eu tenho como urologista é orientar esse jovem a higiene do pênis, se ele tem fimose, se ele tem uma curvatura no pênis não identificada. Ele pode fazer uma foto, se ele não sabe identificar uma curvatura, se ele fizer uma foto com o pênis ereto e levar no seu celular e mostrar para mim, eu sei identificar, não preciso nem induzir uma ereção. Tem muitos jovens com pênis curvo que chegam na adolescência e se fecham. São tratados como fobia social. E, no fundo, é uma curvatura no pênis. Ele tem constrangimento, tem vergonha, ele se fecha. Então, esse jovem ele precisa ser mais assistido. O homem não é o super-homem. Pelo contrário. Mas quando? Essa é a minha... Na mesma idade da mulher. Não, esta é uma outra 12, pergunta. 13 anos. Não. Quando um homem procura o senhor? Hoje ele procura quando tem problema, né? Então. É isso que A gente recebe o preventivo que vai procurar com prevenção. Mas o jovem muito pouco. Prevenção já fica claro que não existe da parte do homem. Né? Muito pouco. É reativo, Já né? melhorou. Não é preventivo. Já né? melhorou. Sim. Mas tem muito para melhorar ainda. Mas também, se você pensar no sistema hoje de saúde pública no SUS, como é a condição disso hoje? Entendeu? Você vai lá no posto buscar um urologista num posto do SUS, hoje é terrível. É um constrangimento mesmo. O homem se sente mal ali. E não tem uma estrutura adequada para isso. Não temos cartilha, não temos informação de ninguém. Agora, é o que eu volto a falar da parte feminina, é bem divulgado.
Tem campanhas para o câncer da mama, tem todo um trabalho que não existe para o lado masculino. Posso fazer uma pergunta, doutora? Essa questão da fimose, quando é observado isso? Logo que a criança nasce ou com o tempo? Como se desenvolve? Desculpa a minha ignorância, mas nessa área eu não sei. E como é que é feito? Logo que nasce, faz uma cirurgia, né? Nós sabemos que tem pessoas que fazem logo que nasce, depois fazem adulto, que diz que é muito pior. Como é que funciona? Quando deve ser feito essa avaliação? A avaliação do genital, ela é feita já no nascimento. Primeiro que o neonatologista, ele tem que palpar os 2 testículos já no escroto, porque às vezes desce um e não desce o outro. É examinar o pênis quanto ao orifício para urinar, que às vezes nasce com estreitamento desse orifício. A pele aderida à glande, até os 2 anos de idade, ela é aderida. É normal. Isso chama aderência, mas não é a própria fimose. Fimose é a dificuldade de exteriorizar, porque tem um anel que dificulta a exteriorização da glande, da cabeça do pênis. Então, por questões religiosas, os judeus, os muçulmanos, fazem na primeira semana de vida, né? Mas não necessariamente precisa ser feito tão precoce assim. Agora, pode ser feito com indicação, porque não exterioriza a glande. Nos primeiros 2 anos é esperado uma aderência. Isso é normal. Mas depois disso, vai soltando aos poucos. Na lavagem vai puxando e vai lavando, vai soltando aos poucos. Existem alguns cremes que facilitam a ser aplicados para fazer essa liberação das aderências e, eventualmente, evitar uma cirurgia, né? Agora, quando é um fechamento muito intenso, que não exterioriza, e às vezes vai urinar, forma até uma bolsa, porque o orifício é tão fino que sai a urina da uretra, mas não consegue esvaziar e forma uma bolsa. Isso tem que operar, porque não consegue lavar. Adriana. Mas a fimose, Sim. por mais curioso, a pessoa acha que ter fimose é só quando criança ou quando jovem. Nós, homens, se temos a pele cobrindo a glande, nós podemos desenvolver fimose em qualquer fase da nossa vida. Um senhor de 80 anos pode desenvolver fimose e ter que operar. Como depois da... Não é algo que seja na infância, Não. que se possa superar, ela pode aparecer depois? Pode aparecer depois, em qualquer fase da vida. Por processo inflamatório, a pele se fecha e não exterioriza a glande. É fimose em qualquer fase da vida. E pode ser necessidade de operar em qualquer faixa etária. Adriana, você fez referência ao SUS há instantes e tem agora um novo tratamento contra a hepatite C. Deverá estar disponível no SUS até dezembro deste ano, de acordo com o Ministério da Saúde. Não sei se eu dou risada ou não, mas será que o brasileiro terá acesso a isso? Olha, atualmente está tendo acesso só pelo caminho judicial, né? Esse medicamento ele é conhecido como Arvoni, ele foi desenvolvido, está no mercado desde 2013, internacional. Ele tem 98% de cura, o que é uma coisa maravilhosa, porque a hepatite C é uma doença silenciosa e que, normalmente, quando o paciente acaba detectando, ele já vai estar lá com seus 40 anos e alguma coisa. Quando ele vai fazer um exame, ele não... Há um tempo atrás, ele fez uma tatuagem, uma transfusão, tudo não sabia. E já está com uma cirrose. E hoje o que o SUS disponibiliza são medicamentos, o interferon, ribavirina, que são medicamentos que têm uma chance de cura, tem, mas destroem a pessoa. O problema é que o preço desse tratamento, hoje está estimado aí um tratamento de 24 semanas, de 6 meses para curar, na faixa de 200 a 250 mil dólares. Então, quer dizer, o SUS diz que vai disponibilizar, está falando isso desde 2014, eu, sinceramente, não acredito. 10 mil dólares por semana? Seria isso? Mais ou menos. Cada comprimido é orçado em R$3.000. Cada comprimido está nessa fase. Então, eles estão tentando, estão trazendo algumas coisas para ver se consegue fornecer, mas é evidente que, primeiro que no Brasil, até por causa em função da prevenção, a gente não sabe nem o número correto de pessoas que têm hepatite C. Porque o brasileiro não faz exame. O brasileiro não faz exame porque não quer descobrir que tem a doença. Então, hoje é até difícil. Então, tem gente que diz que são 3 milhões, tem pessoas que dizem que está na faixa de
1 milhão. E o Estado, por sua vez, também não tem interesse em fazer exame na gente preventivo, porque se descobrir, ele vai ter que pagar o tratamento, porque isso é uma lei constitucional. Mas a briga está sendo boa. Hoje, os planos de saúde e o Estado, por meio judicial, estão concedendo. A gente ganha ação, a liminar sai em 12 horas, 48 horas, e a importação demora uns 30 dias para chegar. E quem já teve a oportunidade e conseguiu fazer, curou, o que é uma coisa maravilhosa. É lógico que o governo tem toda a possibilidade de negociar e baixar esse preço, porque ele vai comprar em larga escala. Hoje, nos Estados Unidos, ser vendido em farmácia a $10.000 a caixa. Quem pode está indo viajar, pega um médico lá e fica 6 meses tratando lá. O que você não pode é entrar no Brasil com a droga. Que é droga mesmo, o nome é assim. Se você, tem muita gente que fala assim, eu vou viajar, eu compro, trago na mala. Tem alguns riscos. A falta de acondicionamento pode atrapalhar os componentes do medicamento. O segundo é que, se você for pego, isso é crime inafiançável, de 1 a 10 anos de cadeia, porque é considerado como se eu estivesse chegando com uma cocaína, algo, ele não está liberado ainda aqui no Brasil. Mas o caminho, que eu sempre digo, é lutar mesmo, porque é uma doença muito, muito séria, de consequências terríveis, que vira câncer, às vezes tem transplantes, retransplantados, é uma doença seríssima. O tratamento é maravilhoso. Como dar o acesso, eu não sei. Disseram que o Brasil estava negociando a $9.000 a caixa. Mesmo assim, não sei se vocês leram hoje, aí tiveram o corte orçamentário que nós tivemos do Ministério da Saúde, que saiu, é um absurdo. Foi reduzido hoje. Você viu na Folha de São Paulo de manhã o corte orçamentário. Se você já está reduzindo o mínimo necessário, daqui a pouco você não vai achar aspirina nos postos de saúde, eu não consigo entender como eles vão distribuir um medicamento a $9.000. Adriana, deixa eu entender esses prazos que você falou, né? Você entra na justiça, Isso. consegue a liminar, consegue a importação em 1 mês, mas eu não estou vendo este prazo desde que eu estou doente até aqui. Exatamente. Não, na verdade é o seguinte, Né? a partir onde você descobriu, tem... Diagnosticado aqui. Isso, o diagnosticado, se ele vai partir para o tradicionalmente, o que é fornecido hoje pelo SUS, que é o que eu te falei, com interferon e ribavirina, ele vai lá no posto, ele vai tomar, isso é um quimioterápico, e vai fazer isso e vai tentar. É o que resta hoje para as pessoas, é pelo menos tentar com o que está sendo fornecido. Pode ter chance? Pode. Pode não evoluir? Pode. Aí é cada organismo. Agora, nesse caso que eu te falei, ocorre o seguinte, você entra com uma ação judicial, distribui ela, saiu na mão do juiz, ele tem 48 horas para dar liminar. Dando a liminar, e ele vai conceder favorável, porque é vida, e no Brasil só tem 2 coisas que saem rápido na justiça, é habeas corpus e vida, em função de um dano irreparável, né? E aí vai para uma importadora, porque como não tem estoque, esse medicamento eu não posso ter importadora com estoque aqui no Brasil. E aí vai fazer cadastro na Receita Federal, na Polícia Federal, aí sim vem de algum país que eles trazem, do Canadá, da China, da Indonésia, chegou no Brasil, entra no que chamam de radar, passa na alfândega, distribuído e importadora entrega na sua residência. E esse é residência porque é comprimido. São 2 comprimidos que você toma ao dia. O tratamento é previsto para 12 semanas ou 24 semanas, dependendo de cada caso. Mas, você vê, hoje, o exame para se diagnosticar, que o SUS oferece, ainda é a biópsia. Ainda é o Fibroscan, não tem Fibroscan. Você vai ter Fibroscan no Einstein, não sei nem se o Fleury já tem o Fibroscan. Tem uma associação que eu sempre recomendo para o pessoal, que é a Associação Brasileira dos Portadores de Hepatite, a BPH, que está fazendo o Fibroscan de graça, que é maravilhoso. O Fibroscan é como uma ressonância. Não tem mais esse problema. E diagnóstico é na hora para você já sair em busca para lutar o seu tratamento. Mas é difícil, viu, Zé? Está muito difícil essa situação que nós estamos passando. É chocante, é meio complicado. Você tem a possibilidade da vida de um lado e o desespero do outro. É o que eu falo, eu conheço as importadoras, aí a gente fala assim, bom, se eu não morrer da hepatite, eu morro do coração quando eu pego o orçamento. Porque o orçamento, o cara te dá um orçamento lá para o seu tratamento, 500, 600 mil reais. Você faz o quê? Você morre do coração ou do fígado?
Tá difícil escolher, né? E médico, Ou por uma exemplo. infecção bancária terrível. Porque médico do SUS não vai te dar o relatório nem a receita, que são 2 precedentes básicos para entrar com a ação. Não vai dar por quê? Porque se ele der, ele vai ser sancionado. Ele pode ser exonerado, desculpa. Médico de plano de saúde é a mesma coisa. Ele não vai te dar porque ele não quer ser descredenciado. Ou você vai a um médico particular, que não tem vínculo com ninguém, que vai te dar isso para você e a justiça, ou fica muito complicado. Muito complicado. Nós estamos acompanhando, estamos no Gente que Fala, com o urologista Paulo Egídio, também a advogada Adriana Leocádio, que é fundadora da ONG Associação Portal Saúde, está explicando aqui os caminhos mais difíceis que cada brasileiro tem para cuidar da sua saúde, em termos legais, né? A disposição da Adriana em encontrar soluções. Eu fico ouvindo assim, eu fico imaginando, né? Pouquíssimos têm a possibilidade de encontrar esse caminho. Isso é o mais difícil no Brasil, lamentavelmente. Também a fonoaudióloga Adriana Saad e ainda o cirurgião dentista Dr. Aônio Vieira. Doutor Aônio, nós vamos para o intervalo. Já eu quero que o senhor me explique aí algo que possa substituir o creme dental. Gente que Fala retornará em instantes. Ninguém gosta de fila. Imagine uma fila de 7.000 pessoas, ou 12.000, ou até 27.951 pessoas. No Brasil, as filas de espera para receber órgãos são imensas. Fizemos as pessoas sentirem na pele o que significa estar em uma fila gigante esperando um órgão. Para isso, substituímos as senhas em diversos locais de espera pelo número real da fila para receber um órgão. 7951. Um grande pra isso aí, hein? Nossa, número grande. Poxa, moço, que isso? Rim, fígado, córnea, pâncreas e muitos outros. Essa seria a sua posição se você estivesse na fila para receber um órgão. 19.393? Esperar, porque aqui pra ser. Vai demorar um pouco para eu ser atendida. Se fosse 27 mil, eu ia esperar. Bacana, legal isso aí, a doação de órgãos. Atitude muito boa. Minha cabeça foi para outro lugar agora. Muito legal, não faz sentido do outro lado. Sou, mas depois dessa aí dá até pra pensar em ser, né, meu? Evite filas. Doe órgãos. Olá, meu nome é Lucas e eu vou contar minha história para vocês. Eu sempre tive um sonho, me aventurar e conhecer o mundo. Quis desvendar os mistérios da Terra, navegar em alto mar, ganhar o céu. Era tanta vontade de fazer tanta coisa que eu nem sabia por onde começar. Foi quando descobri que, antes de tudo, eu ainda tinha um grande desafio pela frente. Eu precisava nascer. Não dava para realizar meus sonhos preso na barriga da minha mãe. Eu queria começar a aventura da vida o quanto antes. Forcei tanto que consegui. O problema é que fiz isso cedo demais. Não estava pronto. E outra vez, fiquei preso. Eu era menor do que imaginava. Como ia conseguir realizar os meus sonhos daquele jeito? Fui perdendo as esperanças. Foi quando descobri que tinha uma coisa que podia me ajudar muito: leite materno. Mas a minha mãe ainda não podia me dar. E com a doação de outras mulheres, eu poderia ser salvo.
foi assim, com a ajuda delas, que eu consegui crescer e ganhar força para a aventura da vida. Inclusive, essa aventura não pode parar. Precisa ser aproveitada a cada segundo. E você também pode fazer sua doação compartilhando essa postagem. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Ministério da Saúde, Governo Federal. Você está conosco no Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde, também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook /programa Gente que Fala, telefone que fica à sua disposição, 5052-6622. Como toda quarta-feira, Dr. Nelson Letísio, cirurgião plástico. Dr. Letísio, boa tarde. Boa tarde, Zé Copé, tudo bom? Tudo bem, bom tê-lo aqui, Dr. Letísio. Bom estar com vocês, é muito bom poder participar de um programa como o de vocês, muito interessante. Doutor Letísio, hoje nós iniciamos o programa com o Dr. Paulo Egídio, falando sobre órgão sexual masculino. Agora eu inverto a pauta com o senhor, para que o senhor possa abordar tratamento para a parte íntima feminina. Que cirurgia é essa, doutor Letísio? Veja, Zé Copé, não é uma cirurgia específica, são alguns procedimentos que a gente faz. Entende? Se você analisar que a genitália feminina engloba desde o monte de Vênus, o grande lábio, o pequeno lábio e um pouco da parte perigenitália, de pelo, da pele em volta e um pouco da mucosa intravaginal. Então você não tem um procedimento específico que você faça... existe uma cirurgia para ser realizada. Não, veja, você começa desde a flacidez do monte de Vênus. Então, há uma queda do monte de Vênus, então muda a posição da genitália feminina, ela desce um pouco, fica flácida. Então, muitas vezes você tem que fazer uma cirurgia de abdômen, uma abdominoplastia, para que haja uma tensão no monte de Vênus, que você reposiciona a região da genitália ali que ela desceu. Ela, por flacidez ou por peso do abdômen, desce, muda a posição, não fica agradável para a mulher. Então você reposiciona toda a região do monte de Vênus. Aí você tem o grande lábio, que pode estar hipertrofiado ou atrofiado. Então, ou você faz enxertia de gordura, ou você faz uma lipoaspiração em volta. Aí você tem a pele ao redor da genitália feminina, que pode estar com o tempo meio frouxinha, meio, entre aspas, engruvinhadinha. Você pode fazer um peeling a laser em toda essa região. Então você dá um tônus melhor nessa pele, você clareia um pouco essa região. Você pode fazer uma diminuição do pequeno lábio, que chama-se ninfoplastia. Então você acondiciona mais o pequeno lábio dentro da vagina, fazendo com que o grande lábio abrace o pequeno lábio e fique, entre aspas, embutido e não exteriorizado. Porque muitas vezes o pequeno lábio exteriorizando a genitália fica desagradável, dói, incomoda, pode dar problemas de candidíase e outras coisas na mulher. E você também tem um pouco que você pode irradiar com laser a mucosa vaginal, melhorando um pouco o tônus da região. Então, João Compé, é uma área que não existe uma especificidade de tratamento, e sim uma logística de tratamento da região para que você, a cada caso, possa melhorar.
E é interessante que você tem uma pesquisa que 60% das mulheres não reclamam da genitália feminina nem para os ginecologistas. Isso seria bom se quebrasse esse tabu, que as mulheres pudessem se sentir mais livres de reclamar, olha, não estou satisfeita com isso, eu gostaria de melhorar assim, eu gostaria de me sentir melhor assada. Isso seria muito bom para a mulher, Jacopé. Doutor Letísio, eu agradeço mais uma vez tua gentileza para com o Gente que Fala. Um abraço, doutor Letísio. Um abraço, saúde e paz para todos, hein? Até a semana que vem. No Gente que Fala hoje, o doutor Paulo Egídio, ele é urologista, a advogada Adriana Leocádio, que é fundadora da ONG Associação Portal Saúde, a fonoaudióloga doutora Adriana Saad, ela é diretora da Central de Fonoaudiologia, correto, doutora Adriana? Central da Fonoaudiologia. Central da Fonoaudiologia. Isso. E o cirurgião dentista, doutor Aônio Vieira. Doutor Aônio, está em discussão esses dias aí, tá, um assunto interessante, que alguém teria sugerido um substituto para o creme dental. Isso é possível? Substituto é meio... Tem pessoas que usam outras... sabonete, já fizeram pergunta. Aproveitando, qual é a diferença de se usar um sabonete comum ao invés de um creme dental? Isso é muito importante, acho que pouquíssimas vezes se abordou isso. Então, o sabonete, a gente cresce já com a... Para a flora bucal não é muito interessante, né? Sim. O produto, porque ele tem... o pH não é compatível com o pH bucal. Então, não é indicado para isso, é indicado para a pele, né? O sabonete, sabão. Inclusive, o uso do creme dental, ele tem uma eficácia na higiene bucal de 5%. Isso aí são estudos e trabalhos que foram feitos, né, de pesquisa com relação à eficácia do creme dental. É só para fazer espuma? Ele ajuda, a espuma ajuda na limpeza. Agora, a grande limpeza é feita com a mecânica da escova de dentes e do fio dental. Isso que efetiva a limpeza, a higiene bucal. O creme dental, o fio dental, a escova. E a escova. E o creme para facilitar. E o creme, ele ajuda a fazer a parte da limpeza. Mas se você utilizar só creme escova de dentes e fio dental, você tem 95% de eficácia na higiene bucal. Sim. Então, sabe, o que limpa mesmo é a parte mecânica, e não a parte do creme dental, do que seja o que for que você utilizar. O aroma, né? Não é o aroma, o sabor, né? O creme dental, ele ajuda. Então, ele tem as indicações para pessoas que têm o pH ácido, então usa-se creme com bicarbonato de sódio para elevar o pH salivar. Pessoas que têm problema de muitas cáries, então creme dental com flúor, que o flúor vai ajudar na prevenção da cárie. Existem cremes dentais para evitar tártaro, que ajuda na prevenção do tártaro. Não evita. Mas não evita. Nada o que evita é a escova, é você fazer a alimentação e tirar o resíduo que ficou da alimentação. E o que é cúrcuma, é isso mesmo? Cúrcuma eu utilizo para fazer tempero quando eu cozinho, que eu gosto, é um hobby meu. É muito bom para isso. Está sendo indicado aí. Então, foi falado muito nas mídias sociais, né? Passou num programa de TV e a moça recomendou. Que a gente procura, tem os cremes dentais clareadores, né, que ajuda com base de peróxido. Gengibre, é esse cúrcuma, é isso? Cúrcuma é um corante, tipo de um coloral. Sim. Que ajuda a deixar os dentes amarelos, né? O que a Adriana colocou é isso, saiu nas redes sociais. Virou polêmica. Eu até evito citar exatamente, porque para não incentivar, porque as pessoas vão lá procurar. Nosso trabalho aqui é esclarecer. Claro, você fala em redes sociais, as pessoas vão procurar, curiosas, né? Todos nós somos curiosos. Aí vão procurar e vão achar que a doutora Aônio não está com essa bola toda, não, porque a fulana de tal, ela indica e eu prefiro... Aí eu tempero o dente, fico com o dente, a boca colorida. Assim, eu só posso falar a respeito se tiver um trabalho em cima disso, um trabalho científico, de
No caso dela, ela é uma pessoa que faz Agora, gastronomia, cozinha, um né? achismo aí é complicado. outra eu achar que isso aí configuração. faz bem, porque existem coisas. Eu cheguei um paciente uma vez no consultório e falei: doutor, eu não preciso escovar os dentes, porque eu como queijo, o queijo já ajuda. E realmente o queijo ele tem na sua composição a caseína, que ela protege, ajuda a proteger o dente, mas não é aquilo que vai fazer a limpeza dos dentes. A castanha do Pará também, se você for fazer uso dela entre as refeições principais, ela tem um óleo que ajuda assim a não deixar formar a cárie naquele período que você não consegue fazer higiene. O morango também ajuda, tem um componente, o ácido maleico, que ele ajuda também a tirar manchas superficiais, mas não é aquilo que vai fazer a limpeza. Então, o que limpa mesmo é creme dental e fio Limpeza dental. e proteção, né? Tudo, O fio dental e a escovação. O pessoal extrapola e não pode, né? Misturar. Doutora Adriana Saad, a senhora que é diretora da Central de Fonoaudiologia, correto? O acidente aconteceu, a pessoa sobreviveu, mas e as sequelas que restaram? Querer falar e não conseguir, andar e não ter autonomia para se levantar e caminhar, perder a coordenação para uma simples refeição, independente da idade. Eu queria que a senhora detalhasse esse quadro, por favor. Na realidade, isso é uma angústia muito grande, não só para o paciente, né, mas como as pessoas envolvidas, a família. Muito comum, paciente pós-AVC, AVE, né, ou derrame, tem várias nomenclaturas, o paciente ter uma lesão e atingir parte motora do cérebro e esse paciente ficar impedido de fazer a deglutição, ou seja, não consegue se alimentar porque o alimento, ele não consegue fazer descer o alimento e quando o alimento desce, pode se desviar e ir para o pulmão. Então, o pulmão não faz digestão, o paciente tem complicações respiratórias importantes. Mas não é só essa sequela nesses casos neurológicos, né? Às vezes o paciente vem com dificuldade para engolir, precisa de vias alternativas de alimentação, que são sondas de alimentação. E também uma sequela assim, muito ruim para o paciente, que ele perde a linguagem, total ou parcial, a comunicação. E quando eu falo de comunicação, eu falo assim, bem amplo. O paciente perde a capacidade de falar, muitas vezes ele perde a capacidade de compreender o que é dito, ele não consegue se comunicar verbalmente, nem por gestos, nem por escrita. Então, é muito angustiante para o paciente e a família fica numa situação bem complicada também. Mas, doutora Adriana, o quadro que a gente colocou aqui com relação ao acidente, mas as pessoas que têm vida normal e que não passam por um acidente, uma situação como essa, não é? Os idosos, eles são mais afetados por esse... Sim, bom... Os idosos, o que nós observamos não... Eu quero entender uma faixa de idade que possa passar por isso, sem o acidente. Sem o acidente neurológico, tá. Sim. O idoso realmente tem uma chance grande aí de ter problemas importantes com a deglutição. É que nós não ficamos atentos aos nossos idosos, mas o que a gente observa? Ele começa com dificuldades para comer e muitas vezes ele nem refere isso à família. Mas antes ele comia bife, agora ele só quer comer purê, só quer comer sopa. Por quê? Né? Então, quando esse paciente começa a perder a musculatura oral, musculatura de lábio, língua, ele pode ter grandes dificuldades para engolir. Antigamente, né, eu lembro, nós ouvíamos muito falar de pacientes idosos que morriam de pneumonia. E hoje nós sabemos que essas pneumonias não são apenas pneumonias adquiridas por uma gripe mal curada, e sim pneumonias aspirativas, onde, que nem eu falei, começa a pequenas partículas do alimento, da saliva e de líquidos, que é o nosso principal vilão para fono, né, nesses casos, começa a se desviar e ir para o pulmão. Pode ser apenas por uma dificuldade de controle motor oral, dificuldade da musculatura, mas também está muito influenciado com o uso de próteses mal adaptadas, né? Então, até uma época que eu estava no HC,
Nós fizemos um estudo de pacientes idosos normais, sem nenhum problema neurológico, com prótese bem adaptada e próteses não adaptadas adequadamente. E nós vimos que esses pacientes desorganizam toda a parte da deglutição, da mastigação, da sucção e coordenação com a respiração, e eles podem, sim, ter problemas importantes com a deglutição e broncoaspirar essas pequenas partículas do alimento, né? Então, é importante não só ver a parte motor oral, mas a dentição é muito importante também, né? Dr. Paulo Egídio, o senhor que é autor do livro Como Cuidar do Seu Melhor Amigo, acho que tinha que ser do meu melhor amigo, não é não? É que eu me refiro aos de vocês. O meu eu já cuido. Boa. Gostei, Muito doutor. bom, muito bom. Muito bom, doutor Paulo Egídio. As pessoas com problemas de curvatura no pênis, entendem que isto é um problema ou não? Quando é adquirida, sim. Existe a doença de Peyronie, que é uma curvatura adquirida. Não era tão curvo e ficou mais curvo, ou era reto e curvou, né? Ou apenas diminuiu de tamanho. Diminuir de tamanho é uma ameaça terrível, doutor. Tremendo. Hein? É um desespero de causa. Pouco sabe. É um desespero, né, Adriano? Pouco sabe que o pênis pode diminuir de tamanho ao longo da vida. Sim, não conta isso para mim, não. É curvatura, doutor. Então, muda de assunto, não. A questão da curvatura é que você perdeu mais elasticidade de um lado do que do outro. Sim, Como são 2 cilindros hidráulicos, quando gera pressão. Eu preciso que o senhor coloque esse microfone um pouco mais para cá. Quando gera pressão no cilindro hidráulico e tem simetria na elasticidade da membrana, que reveste o cilindro hidráulico, esse pênis fica reto. Agora, se você perder elasticidade mais de um lado que do outro, ele vai curvar. E se você perder elasticidade na mesma proporção, ele não curva, ele só fica menor. Dançou. Então, isso é a questão da doença de Peyronie. E existe a curvatura... Existe solução para isso? Tem deu solução. Pânico aqui, doutor, deu pânico. Já é um assunto. Como é que... Imagina, Adriana, imagina um homem, né, o Zancopé indo ao doutor Paulo Egídio, aí ele começa a colocar essas situações, eu mudo de médico. Terrível, né? Mais ou menos quando você tem um filho, fica medindo na parede, está crescendo. Nesse caso, você pega o seu amigo e vai medindo se ele está reduzindo, né? É uma situação terrível. Tratamento cirúrgico apenas? A curvatura adquirida, uma vez identificada o mais precoce e somente identificada na ereção, se o paciente tiver déficit de ereção, ele não vai identificar, né? Às vezes ele toma esse comprimido para a ereção e se surpreende com a curvatura. E acho que iniciou ali, naquele momento. Mas acho que o comprimido não é bom. Exatamente. O comprimido fez curvar meu pênis. Mas provocar a análise do pênis, se é curva ou não, somente em ereção pode ser avaliado. Sim. E essa curvatura é adquirida, então ela pode ser tratada o mais precoce possível para evitar que ela evolua e que curve mais e que o pênis diminua ainda mais de tamanho. Mas não é problema do comprimido. Não. E aí, essa curvatura tem tratamento com remédio que poderá estabilizar, mas se evoluir por uma curvatura acentuada, afinamento do pênis, está piorando, doutor. Tamanho, já está doendo, né? Já está doendo. Além de diminuir, já está afinando, doutor. Porque para afinar, olha o conceito do afinamento. Se você tem uma perda de elasticidade num ponto, ele só curva. Se você perder a elasticidade na circunferência, ele não expande, então ele afina. Ih, rapaz, dançou mesmo. Assim, existe a curvatura no pênis na formação do pênis. Essa não é considerada doença de Peyronie. Sim. Então, o pênis foi formado e por uma defeito corda de fibrosa, fábrica já. Ele não desenvolveu o crescimento na proporção em todos os lados. E esse jovem, ele tem até dificuldade de identificar essa curvatura. Porque se sempre foi daquele jeito, ele imagina que se veio assim é normal. E eles têm dificuldade de penetração ou não se expõem a uma relação sexual, até evita relacionamentos. E isso é muito ruim para esses jovens. As duas curvaturas têm solução. A curvatura no jovem,
que é na formação do pênis, essa somente corrige com uma cirurgia, né? Um pouco de curvatura pode ser aceita. Agora, o que identifica uma curvatura importante? O problema é quando curva para baixo. O problema é quando pega o idoso, né? Assim, aquele E já as curvaturas do jovem, o mais frequente é para baixo. E do adquirido, o mais frequente é para cima. Adriana, podendo ter lateral e tudo mais. Planos de saúde com diferentes reajustes, Adriana. Meu Deus do céu, isso é... Tem alguma coisa que se possa fazer por isso? Olha, é complicado, porque hoje nós temos tantas modalidades de planos de saúde. A única que não tem mais no mercado é a famosa individual, que essa é a melhor, inclusive, que o reajuste é aquele regido pela a famosa ANS. O resto é cláusula de consumo, é igual ao seguro. Quanto mais usa, você paga, não tem muito como fugir. É evidente que já está pacificado na justiça o seguinte, que se deu mais, esse ano, especialmente, se deu mais de 20% de aumento, já cabe entrar com ação judicial e pleitear o aumento abusivo. Porque você vai ter o contrato por entidade de classe, contrato familiar, contrato empresarial. Você tem tanta modalidade hoje que acaba Adriana, confundindo. a faixa salarial é que provoca um aumento terrível. Isso é correto? Médio, não é tanto assim, não. Ele só está no contrato e acabou? Não tem tanto a ver com isso, não. Eles hoje em dia enrolam mesmo, é uma manobra muito complicada para fechar o mercado, praticamente. Está ficando muito difícil. E tem ainda outros aspectos, por exemplo, agora você tem uma lei que entrou um artigo da Lei 9656, que rege os planos de saúde, que é a continuidade com o plano pós a sua demissão. Se for uma demissão sem justa causa e você tiver alguma contribuição de holerite durante seu tempo que estava empregado, você pode pleitear aí de 6 meses até 2 anos com a continuidade desse plano. Se você foi aposentado pela empresa, você tem direito a ficar vitalício ou se trabalhou por mais de 10 anos. Esse está sendo assim a tônica de 2015, porque a gente está ciente, está vendo aí que o número do desemprego está... Primeira providência na demissão é recolher o... então, só que você não pode... Exatamente, do isso não pode. Você é uma cláusula que você tem direito, não é ação trabalhista, isso é uma ação civil, que você tem direito de, no mínimo, 6 meses a 2 anos, e até aqueles 2 adendos que eu falei até de chegar a um vitalício. Doutora Aone, a gente está no finalzinho do programa, mas eu gostaria ainda que o senhor esclarecesse. A gente fala muito de dente, mas a gengiva requer cuidados especiais também. Posso falar assim? Posso colocar assim? Porque a gente gosta de ver o sorriso só, mas o sorriso está apoiado numa gengiva. A gengiva está diretamente ligada ao cuidados dente, né? específicos. Os cuidados com a gengiva é os cuidados com o dente, com a escovação, a higiene, usar uma escova de dentes com as cerdas macias ou isso extra macias, sempre macias, como é que se jamais duras, média e dura. Média e dura. Então a gente recomenda a extra macia. Agora tem até extra macia. Existe também escovas para limpeza das gengivas. Sim. Pós-cirúrgicas para fazer higiene da sutura. Então, são escovas muito macias. Super macias. Super macias. Mas o cuidado da gengiva, você cuidando do seu dente, você já está cuidando da sua gengiva. Porque se o dente, o que causa inflamação na gengiva é a placa bacteriana que fica entre o dente e a gengiva. Então, você tem que fazer higiene, fazer a limpeza das gengivas, às vezes com uma gaze, mas na própria escovação, você usando essa escova extra macia, você já higieniza as gengivas também. Doutora Adriana, da mesma forma, no finalzinho, a senhora que é diretora da Central de Fonoaudiologia, excesso de saliva é um problema? Pode ser. Pode ser um problema, como eu falei da parte motora oral, onde o paciente não consegue organizar bem, flacidez de músculos, mas pode ser um problema médico também, né? Um refluxo gastroesofágico, algum problema inflamatório, infeccioso, em cavidade oral. Então, tem que ser investigado, né? Porque se for apenas da falta de controle motor oral por falta de força, de língua, enfim, a fonoaudiologia é quem trabalha. Agora, se for um caso de refluxo, o paciente aumenta a salivação ou alguma infecção em cavidade oral, aí tem que o médico avaliar direitinho e ver o tratamento. O importante é saber que se tiver uma salivação em excesso,
tem que se preocupar. Tem que se preocupar, até com uma questão neurológica também, né? Porque, às vezes, esse aumento de saliva, na realidade, não é que ele aumentou. A saliva continua a mesma, em torno de 1,5 litro, alguns artigos falam. Mas é que esse paciente não está engolindo bem. Então, será que aumentou a saliva ou o paciente não está conseguindo deglutir, está acumulando aquele excesso de saliva na boca? Então, a gente tem que fazer uma avaliação bem criteriosa em cima disso, para depois entrar ao trabalho. Um registro ainda no próximo dia 22 de setembro, 14ª Conferência Produção Mais Limpa e Mudanças Climáticas da Cidade de São Paulo, iniciativa com o objetivo de intermediar o diálogo entre cidadãos e instituições, iniciativa privada e governo, para aprofundar a discussão sobre os 3 pilares da sustentabilidade ambiental, econômica e social e propor políticas públicas e legislações de caráter mais objetivo e resolutivo. O evento gratuito proposto e presidido pelo vereador do PV, Gilberto Natalini, será no próximo dia 22 de setembro, das 8 da manhã às 5 da tarde, na sede da Associação Paulista dos Cirurgiões Dentistas, a APCD, na Rua Voluntários da Pátria, 547, em Santana, próxima à estação Tietê do metrô, em São Paulo. Inscrições pelo site www.nataline.com.br, o site do vereador. Dr. Paulo Egídio, como eu faço para adquirir o livro Como Cuidar do Seu Melhor Amigo, que não é o seu cão? Então, ele está sendo distribuído em algumas livrarias, né? E é basicamente essa forma de... O senhor tem um site, pessoal? O senhor tem um site? Tem o site drpaulo.com.br. drpaulo.com.br. Agradeço a tua gentileza de ter vindo ao nosso Gente que Fala. Muito agradecido. Sempre é prazeroso divulgar e promover saúde. Adriana Leocádio, como se entra em contato com a ONG Associação Portal Saúde? Olha, eu vou deixar meu e-mail para quem precisar, é adriana@portalsaude.org só, e deixo também o celular, que é 11 999 05 6373. E obrigada, viu? Não fique tanto tempo longe da gente. Não, estou aqui. Doutora Adriana Saad, grato por ter vindo ao nosso Obrigada. Gente que Fala. Como se entra em contato com a senhora ou com a... Com a empresa é www.centraldafonoaudiologia.com.br. Muito grato por ter vindo. Obrigada. Doutora Aônio. Site aonivieira.com.br e no Facebook a página Doutor Aônio Vieira. Doutor Aônio Vieira. Grato por ter vindo ao Gente Obrigado o convite. A direção do Gente que Fala, do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Esquiavão, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira, Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.